Bom dia! Hoje são 26 de agosto de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando as provas que estão nos autos do processo do Lula que o levaram à condenação. E estou mostrando o processo Lula em carne e osso. Estou aí com o 11º vídeo, 11 vídeos. Antes de reiniciar a série, quero aqui fazer um pequeno comentário sobre o ponto de vista daqueles, principalmente admiradores de Lula, petistas, que são contra a prisão em segunda instância. Esses mesmos admiradores de Lula, petistas, em sua grande massa, eles ficam indignados pelo fato de a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ainda não ter desvendado aí os assassinos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, correto? Petistas, simpatizantes do PT, de Lula, ficam indignados ainda diante dessa terrível situação. Só que, já que eles condenam a prisão em segunda instância, eles, sem saberem, estão a favor da liberdade dos futuros aí, desvendados assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Por incrível que pareça, o tiro sai pela culatra. Vou explicar isso aqui, no quadro. Vamos aqui. Muito bem. Coloquei aqui o caso Marielle Franco, não é isso? E o seu motorista Anderson Gomes. Ambos assassinados em 14 de março de 2018, correto? Muito bem. E aqui o caso Lula, não é isso? Aquela condenação ali em primeira e segunda instâncias. Muito bem, o caso Lula e o caso Marielle Franco. Ora, se os petistas, em grande massa, se os admiradores de Lula, em grande massa, são contra a prisão em segunda instância, de forma indireta, eles são a favor da liberdade dos assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Por incrível que pareça, daí é o que eu afirmo, o tiro sai pela culatra. Muito cuidado quando você defende uma coisa, porque aquilo que você está defendendo, e por fanatismo aí político, você pode aí entrar numa sinuca de bico, numa sinuca sem saída, correto? Muito bem. Então a vereadora, ex-vereadora do Rio de Janeiro, do estado do Rio, Marielle Franco, foi assassinada juntamente com seu motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018. E até agora, a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro ainda não descobriu os assassinos de Marielle. Para que haja aí uma denúncia contra alguém, é preciso que haja materialidade e a autoria. A materialidade é o crime por si só. A materialidade é o crime por si só. Houve o crime, homicídio, não é isso? Os corpos ali da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Portanto, houve a materialidade, O crime em si, os corpos, ali, perfurados a bala. Isso é materialidade. Mas para que haja uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, é preciso que haja não só a materialidade do crime, e também a autoria. Então é preciso saber quem cometeu aí o crime, que é a autoria.
E a autoria até hoje não foi desvendada pela Polícia Civil. Até hoje não se sabe quem foi ou quais foram os assassinos aí de Marielle Franco e de Anderson Gomes. As fases aí, estamos apenas na fase, você vê, de inquérito policial. Apenas aqui na fase de inquérito policial. Não houve, obviamente, denúncia, não é isso? Porque, como já disse, falta a autoria. Falta saber quem foi aí ou quais foram os executores do crime, correto? Muito bem. Agora vejamos aqui o caso Lula. Aqui é um caso completo, diferente do caso de Marielle Franco. No caso Lula, temos aí as várias fases. A fase de inquérito policial, não é isso? Pela Polícia Federal, porque aí é crime, não é? Envolvendo aí elementos da União, inquérito policial no caso de Lula. Houve um inquérito. E também houve a denúncia, veja aí. No caso Lula, aqui houve a materialidade do crime, o crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. E também foi descoberto aí o autor do crime, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, correto? Então, já que houve, no caso Lula, a materialidade do crime e também a autoria, aí houve a denúncia, entendeu? O Lula foi denunciado em 14 de setembro de 2016. Houve também o interrogatório do Lula. Ele foi interrogado no dia 10 de maio de 2017, correto? E o mais importante, houve a condenação do Lula. Ele foi condenado em primeira instância no dia 12 de julho de 2017, correto? E depois voltou a ser condenado em segunda instância no dia 24 de janeiro de 2018. Então você vê que em todas essas fases aí do processo do Lula, Lula, continuou solto, né? Na fase de inquérito policial, ele estava solto. Na fase da denúncia, estava solto. Na fase do interrogatório, estava solto. E na condenação, também Lula estava solto. Sempre solto e nunca preso, correto? O Lula só foi preso em 7 de abril de 2018, quase 3 meses depois de sua condenação na segunda instância, como você vê aí, correto? Então aqueles admiradores de Lula, aqueles simpatizantes de Lula, aqueles petistas que condenam a prisão em segunda instância, no caso aí do Lula, eles condenam a prisão em segunda instância, são contra a prisão em segunda instância, de forma indireta, eles são a favor da liberdade dos assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Porque aqui, nessa fase, ainda nem houve sequer denúncia, entendeu? Apenas na fase de inquérito policial. Então, quando um petista, se os assassinos de Marielle forem descobertos, os petistas devem torcer pela liberdade deles, porque eles ainda sequer foram denunciados. Sequer foram denunciados. No caso de Lula, não. Houve denúncia, houve interrogatório, houve julgamento na primeira instância e na segunda instância. E mesmo assim, os petistas são contra a prisão em segunda instância. Entendeu aí, gente? É o tiro saindo pela culatra. Quem é contra a prisão em segunda instância deve ser obrigatoriamente a favor da liberdade dos assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes, porque aqui estamos apenas na fase de inquérito policial,
e não de julgamento no Poder Judiciário. Correto, gente? Muito bem. Então a pergunta é: se a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro descobrir quais foram, ou quem foi, ou quais foram os assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes, por exemplo, se os assassinos aparecerem amanhã, aí a pergunta vem: esses assassinos podem ser presos? Hein? Será que eles podem ser presos? Os assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes? Aqueles que são contra a prisão em segunda instância, obrigatoriamente devem dizer que não, que eles devem continuar soltos até o julgamento aí, até o trânsito em julgado. O que é um absurdo, não é? Mas é o ponto de vista daqueles que são contra a prisão em segunda instância. Eles não têm a mínima ideia do que estão defendendo, correto? Muito bem. Então, se os assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes forem descobertos amanhã, segunda-feira, dia 27 de agosto, a pergunta é: eles podem ser presos? Podem? Será que podem ser presos? Vamos aqui à resposta. Temos aqui no Brasil essas três grandes aqui prisões: a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Correto, gente? Muito bem. Prisão em flagrante, no caso aqui dos assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes, será que eles podem ser presos em flagrante? Não. Não. Então a prisão em flagrante já cai fora, correto? Por quê? Porque flagrante, gente, significa o assassino ser descoberto no momento em que pratica a ação criminosa ou logo depois. Não é o caso aqui, porque o crime contra Marielle Franco e Anderson Gomes, os crimes, foram praticados em março deste ano. E estamos em agosto. Some aí, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. Então, os assassinos de Marielle, se forem descobertos, não poderão ser presos em flagrante. Já está excluída, correto? Vamos à prisão temporária. A prisão temporária, ela só pode ser decretada por um juiz na fase de inquérito policial, que é o caso aqui, não é? Então, os assassinos de Marielle, se forem descobertos amanhã, segunda-feira, dia 26, os assassinos de Marielle e de Anderson Gomes poderão ser presos aí, alegando a prisão temporária? Pode ser que sim. Pode ser que sim, porque aqui é no caso de inquérito policial. Só que não há necessidade aqui da prisão. Por quê? Porque se os assassinos de Marielle forem descobertos e encerrar aí o delegado de polícia, o delegado, encerrar o inquérito, logo após aí a revelação dos assassinos, não há mais o delegado de polícia que mexer com o inquérito policial. Ele vai fazer o relatório e vai encaminhar ao Ministério Público para oferecimento da denúncia. Então não há necessidade da prisão temporária dos assassinos de Marielle e de Anderson Gomes após aí a revelação do crime, a revelação dos autores, melhor dizendo. Não há necessidade. Mas, mesmo havendo prisão temporária para os assassinos de Marielle e de Anderson Gomes, mesmo havendo aqui a prisão temporária, o nome já diz, é uma prisão temporária. A lei traz um prazo para isso. Como os crimes aqui, praticados pelos assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes, como esses crimes aqui são hediondos, homicídio doloso, então a lei diz que essa prisão temporária será no prazo de 30 dias apenas.
ou ainda podendo ser prorrogada por igual prazo, correto? Então, os assassinos de Marielle, se forem descobertos amanhã, segunda-feira ou depois, eles podem ser presos temporariamente por, no máximo, 60 dias. 30 mais 30. Depois de 60 dias, eles devem ser obrigatoriamente soltos. Entendeu? Isso aí é a prisão temporária, correto? Muito bem. E a prisão preventiva? Então, a prisão temporária, ela aqui nessa altura do inquérito, com a revelação dos autores do crime, não há mais necessidade de seguir um inquérito policial. Então aqui não pode haver mais prisão para os assassinos de Marielle e de Anderson Gomes. E se houver, é apenas no prazo de 60 dias. Depois serão soltos. Serão soltos. Correto, gente? Muito bem. E a prisão preventiva? Será que cabe prisão preventiva para os assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes a essa altura? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas aqui no caso também não cabe mais. Eu vou explicar. Então a prisão preventiva, ela se faz aqui presente de acordo com 3 requisitos, né? A não perturbação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a efetiva aplicação da lei penal. São 3 elementos necessários para que um juiz decrete a prisão preventiva. A manutenção, repito, da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a efetiva aplicação da lei penal. Vou explicar isso direito, correto? Então, muito bem. A prisão preventiva, gente, a lei não traz um prazo para ela. A lei não diz até quando, assim, ela não diz até quando um acusado aqui, um indiciado ou uma pessoa já denunciada, até quando ela pode continuar presa. A lei não diz isso. Mas a jurisprudência dos tribunais, do Supremo Tribunal Federal e outros, não é? Com reflexo em outros tribunais, a jurisprudência diz que essa prisão preventiva, ela não pode durar muito. Ela não pode, por exemplo, exceder a 81 dias. 81 dias. Não pode. Ela deve ir até ali um prazo razoável, proporcional, correto? É por isso que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, com os ministros ali, Gilmar Mendes, né, Ricardo Lewandowski, o outro lá, né, o Toffolo Dias, etc. É por isso que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vem soltando réus que estão presos em virtude de prisão preventiva, porque já extrapolou o prazo de 81 dias. Então o Supremo Tribunal Federal vem soltando presos que estão aí sob prisão preventiva, justamente por causa do prazo. Então aqui, a fundo, não há necessidade de prisão preventiva para os assassinos de Marielle Franco e nem de Anderson Gomes. Não há por quê. Porque, primeira coisa, se esses assassinos aqui de Marielle Franco forem, por exemplo, policiais civis, eles têm endereço fixo, eles têm o trabalho deles, né? O trabalho deles, etc. Não há motivo para a prisão preventiva. Eles serão afastados pela Polícia Civil de forma administrativa e responderão ali ao processo administrativo e depois respondendo aí ao mesmo tempo ao processo judicial. Mas não há necessidade da prisão preventiva a rigor. Por quê? Porque não é questão de perturbação da ordem pública, não é questão de não conveniência da instrução criminal e também não é questão da não aplicabilidade da lei penal, correto? Porque eles têm endereços fixos e eles estão trabalhando. Serão afastados do trabalho e responderão primeiramente a processo administrativo.
Então não há necessidade da prisão preventiva a rigor. A rigor, de acordo com a lei, não há. Porém, se mesmo assim os assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes forem presos preventivamente, há um prazo aí razoável, é o que eu disse aqui, que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vem soltando réus presos preventivamente porque o prazo se extrapolou. O prazo aqui é de 81 dias. Após isso, é regra normal aí a soltura dos que estão presos sob prisão preventiva. Correto, gente? Então aqui, a rigor, também não cabe prisão para os assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes. E se for aplicada mesmo assim, o prazo aí, há um prazo razoável, não dado pela lei, mas pela jurisprudência. Então você vê que, de acordo com a lei brasileira, com as leis, a rigor, os assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes não podem ser presos. Lamentavelmente, não podem ser presos. Não estou aqui para proteger assassinos. Sou a favor até da pena de morte. A pena de morte. Estou apenas mostrando aqui o pensamento torto daqueles que condenam à prisão em segunda instância. Aqueles que condenam à prisão em segunda instância, com mais razão ainda, condenará à prisão na fase de inquérito policial, na fase de apenas denúncia, que é o caso aqui dos assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Repito, quem condena à prisão em segunda instância, com sentenças, com acórdãos de magistrados do Poder Judiciário, que é coisa séria, com mais razão ainda, vão condenar aqui à prisão dos assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Correto? O juiz aqui, um juiz de direito responsável, honesto, ele não vai prender os assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes apenas por causa da comoção pública. Isso não existe. Juiz algum vai mandar prender uma pessoa acusada de um crime, por mais bárbaro que ele seja. Juiz algum vai determinar a prisão desse acusado apenas porque o crime trouxe comoção pública, a morte de uma ex-vereadora. Apenas por isso. Não. A lei proíbe. A lei proíbe o juiz de prender alguém por ter praticado um crime que trouxe comoção pública. A lei proíbe. A lei permite a prisão preventiva em caso de perturbação de ordem pública, não é o caso aqui. No caso de conveniência da instrução criminal, não é o caso aqui. E também no caso de aplicabilidade da lei penal, não é o caso aqui. Entendeu? Então, muito cuidado com aquilo que você diz. Quando você fica indignado diante da prisão do Lula em segunda instância, você propaga por aí que é contra a prisão em segunda instância, de forma indireta, você é contra a prisão dos aí assassinos de Marielle Franco e de Anderson Gomes, que nem denunciado ainda o foram. Estão apenas aqui na fase de inquérito policial. Correto, gente? Muito cuidado com o que jornalistas dizem sobre o processo do Lula. Muito cuidado. Do contrário, você vai ver o tiro saindo pela culatra. Portanto, mais um vídeo e vamos seguir mostrando as provas que levaram o senhor Lula à condenação. Muito obrigado.